Agradeço a Jesus e aos amigos espirituais pela oportunidade de desenvolver esse trabalho. Que todos que acessarem esse blog se sintam abraçados e amparados, porque estar conectados numa página onde podemos absorver palavras de crescimento e de elevação moral é uma bênção. Isso acontece porque estamos na companhia do Divino Mestre Jesus e dos amigos espirituais. Eles querem muito nos ajudar. Nós é que complicamos um pouco criando barreiras. Hoje vamos falar sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fomos agraciados com a instrução do Espírito Locardère no ano de 1863. O que é uma instrução? É um ensinamento de alguém que tem experiência na questão, que já vivenciou várias vezes tal assunto e que pode contribuir com o nosso crescimento. Para ser um ensinamento, é preciso ser bom. Locardère traz esse ensinamento para nos auxiliar no crescimento diário. Locardère era filho de pais religiosos, se criou em meio dos ensinamentos e se deixou levar numa determinada reencarnação pelo orgulho. Isso aconteceu porque ele teve fé cega. A doutrina nos ensina que temos que ter uma fé racional. Devemos seguir os ensinamentos que estão nas obras básicas, no Pentateuco da doutrina. E nós sabemos, através dessas obras, que a sabedoria se esconde atrás da humildade. Com fé, nós vamos vencendo as nossas imperfeições. O que aconteceu com Locardère? Durante uma determinada existência, ele se deixou levar pela fé cega. Assim que desencarnou, chegando no plano espiritual, não encontrou tudo aquilo que aquela fé cega lhe havia ensinado. Ficou decepcionado porque não encontrou o céu. Quando teve a oportunidade de reencarnar novamente, foi um ateu, não enxergava as manifestações divinas em nada. Era extremamente orgulhoso, tinha vaidade e prepotência. Esses dois adjetivos eram gritantes nesse espírito. Segundo Divaldo Franco, que tem a instrução de Joana de Ângeles, confirma que quem teve fé cega numa determinada existência, na próxima será um ateu. Foi o que aconteceu com Locardère. Em 1863, quando teve a oportunidade, ele se despiu do orgulho e nos trouxe a sua instrução através da mensagem codificada por Kardec. Essa doutrina consoladora que nos oportuniza melhorarmos. Observem, irmãos, nós temos a tendência de confundirmos os significados das palavras. Exemplo, estou orgulhosa porque meu filho passou no vestibular. Não é um orgulho que nasce da alma, é uma manifestação de contentamento. Hoje encontrei uma amiga muito humilde. Ela mora numa vila e sua casa é muito pobre. Ser desprovidos de bens materiais não é ser humilde, é ser pobre. A humildade, meus queridos irmãos, é a nobreza da alma. Como saber se temos orgulho ou se somos humildes? A questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrebatamentos do mal? E um sábio espírito da antiguidade responde: conhece-te a ti mesmo. Vamos refletir sobre essa resposta e vamos nos questionar: eu me conheço? Eu sei sobre mim? Se algum familiar sempre diz que somos orgulhosos, prepotentes, vaidosos, devemos ficar em alerta. Vamos pensar um pouco. Quando nos deparamos com alguém que julgamos orgulhoso, de atitude infeliz, devemos nos autoavaliar. Eu faço o que essa pessoa faz? Se tivermos a humildade de olhar para os nossos defeitos, estamos no caminho certo. Muitas vezes, irmãos, o nosso orgulho é tanto que nos veste de humildade e não nos deixa conhecer a verdade. Para que isso não aconteça, vamos fazer um projeto para nossas vidas, porque cada um de nós tem uma meta de crescimento espiritual. Vencer as más tendências, as más inclinações, as doenças da alma são desafios que devemos enfrentar. Temos o exemplo do alcoólatra. Depois de beber muitos anos, de repente, ele se despe do orgulho e aceita que o seu alcoolismo é uma doença e ele vai procurar a cura. Assim somos nós. Se não olharmos para o nosso interior e observarmos que somos doentes, não vamos obter a cura. Hoje, irmãos, quantas vezes fomos orgulhosos? E a humildade, será que estamos exercitando?
Mas não é aquela humildade que, quando vivenciamos um desentendimento, baixamos a cabeça e ficamos calados. É aquela humildade mais profunda que vem lá do espírito. Saber se calar durante um atrito, saber ouvir, ser compreensivos para com as faltas alheias, saber perdoar, são atitudes louváveis. Observem que a palavra humildade tem grande força. O que significa humildade? Humildade é de origem latina e significa humus, que quer dizer terra rica em nutrientes. Nós devemos preparar o nosso terreno, que é a nossa alma. Vamos retirar dos nossos corações essa erva daninha chamada orgulho, que está impedindo que essa planta maravilhosa que se chama humildade floresça em nós. Com resignação, fé e coragem, confiando no amparo divino, vamos encontrando um meio mais eficaz para nos tornarmos melhores. Somos verdadeiros alunos que precisamos estudar muito. Estudar no sentido de se melhorar como ser, estudar a nós mesmos, olhar para o nosso interior, estudar as nossas faltas e defeitos. Não podemos deixar para retomar nas futuras encarnações as mesmas lições. Nós temos a tendência para as coisas más, as quais nos fazem sofrer. Irmãos, Jesus tem uma proposta: ame o teu próximo como a ti mesmo. Se pensarmos assim, com certeza as nossas provas e dores serão bem mais amenas, porque teremos fé que Jesus está conosco. E aí compreenderemos que as nossas provas e dores são crescimento para passarmos de ano. Sempre devemos nos perguntar diariamente quem somos. Se sofremos é porque somos orgulhosos. Muitas vezes colocamos a culpa do nosso sofrimento em nossos obsessores. O orgulho não nos deixa ver as enfermidades de nossas mentes. Nós precisamos ter esse discernimento. A ciência está aí para nos ajudar. Vamos deixar florescer a humildade em nós. Vamos trabalhar juntos. Com fé podemos vencer esse mal que retarda a nossa evolução. Precisamos tentar nos melhorar sempre, mesmo que ao nosso olhar seja muito difícil vencer os obstáculos. Pergunto, quem sabe tocar violão? 1, 2, todos gostam de tocar violão? Ah, a maioria. Maravilhoso saber tocar violão. Quantos já tentaram inúmeras vezes aprender a tocar violão? Quase ninguém. Desistiram no meio do caminho porque é difícil. E assim, meus irmãos, somos nós. Dizemos que as pessoas com as quais convivemos são difíceis, clamamos sempre. Fulano é orgulhoso, é tão difícil conviver com ele, socorro, meu Deus. Se nós pensarmos assim, criaremos muito mais barreiras para vencer essa dificuldade. Precisamos sim lutar contra o orgulho para que possamos ser felizes. Não vamos nos deixar enganar. O orgulho nos cega, a vaidade nos ludibria. Vou contar a história de João. João foi muito orgulhoso, mas era dedicado, religioso, bom pai de família, honesto. Todas essas qualidades ele havia adquirido em sua existência. Quando João desencarnou e quando teve a oportunidade de reencarnar novamente, ele recebeu uma cruz. Na fila onde ele estava para reencarnar, havia muitos espíritos, cada um com sua cruz. Só que uns tinham ganhado uma cruz pequena e João foi o único que ganhou uma enorme cruz. Ele já começou a pensar, por que será que todos ganharam uma cruzinha e só eu ganhei essa enorme cruz? E seguiram, andaram, encontraram muitos obstáculos e João estava cansado de carregar aquela enorme cruz. Quem tinha a cruz pequena disparou na frente e João seguiu firme, arrastando a sua cruz. O caminho era plano. Ele olhou lá no horizonte, observou que algumas daquelas pessoas que haviam saído na sua frente estavam paradas. Ele pensou, ué, o que será que houve? Alguns estão voltando, outros estão parados, observando. João prosseguiu com o peso da sua cruz. Chegando lá, logo viu um imenso precipício. Imediatamente, lágrimas de agradecimento ao Senhor rolaram pelo seu rosto. Compreendeu que aquela enorme cruz que havia ganhado era para passar aquele
aquele obstáculo que havia atravessado o seu caminho. Assim, meus irmãos, são as coisas que acontecem em nossas vidas. Às vezes choramos, praguejamos, reclamamos, achamos que somos as criaturas mais infelizes do mundo. Se temos as nossas dificuldades é porque temos condições de carregarmos as nossas cruzes. Tem um dito popular que muitos de vocês conhecem: Deus nunca dá a cruz superior às nossas forças. É uma grande verdade. Se tivermos fé, nem sentimos, e o tempo passa tão depressa. E de repente vem a noite, e em seguida amanhece, e aquelas preocupações, aquelas dificuldades, aqueles problemas vão passando, vão sendo esquecidos, e de repente passaram. E nós pensamos: poxa vida, nem parece que tive forças para passar por todas aquelas dificuldades. Graças a Deus, devemos dizer sempre que Jesus nos abençoe e muita paz a todos vocês, queridos irmãos. Que assim seja.